E nesse vídeo de hoje, eu achei de extrema importância falar a respeito de um assunto que eu não vi muitas pessoas falando, mas eu acredito que vocês vão pirar no que eu vou dizer. Então, antes de qualquer coisa, eu queria pedir para que vocês se inscrevessem no canal, para que vocês curtissem esse vídeo, e se vocês puderem deixar um comentário, nem que for um joia, já vai me ajudar muito, porque esse canal estava parado há muitos anos, então o YouTube simplesmente não entrega os vídeos. Você vai ver que tem vídeo meu aí lá atrás de 20 mil visualizações e vídeos agora que não passam nem de 50. Por quê? Porque o YouTube simplesmente entende que esse canal ficou parado e que não funciona mais. Vamos pro vídeo de hoje. Você sabia hoje que aproximadamente 34 mil brasileiros vivem no campo missionário, fora do Brasil, pregando o evangelho, falando de Jesus para lugares que você nunca imaginou, com idiomas que você nunca imaginou, igual eu um dia, né, que fui lá para o Caracal, Paquistão. Ninguém nem sabe da existência desse lugar, é uma república que tenta ser independente, se não me engano, dentro do Uzbequistão. E eu só pude conhecer realmente porque eu fui até lá. Porque se você for procurar no mapa, você não acha. Não é um lugar que geralmente o Brasil tem acesso. Na verdade, o Brasil tem pouquíssimo acesso à história da Ásia, né? Nós somos muito mais bem relacionados com a história ocidental, da Europa, etc. Então hoje, mais de 34 mil brasileiros vivem fora do Brasil, pregando o evangelho e servindo Jesus fora da nossa nação. Tem algumas pesquisas já falando que o Brasil está ultrapassando os Estados Unidos no envio de missionários, que a gente sempre ouviu isso, que os Estados Unidos era o maior país no quesito de enviar missionários, mas hoje o Brasil está ultrapassando os Estados Unidos e isso me deixa muito feliz. E hoje, nesse vídeo especificamente, eu queria falar sobre o método de Deus ao longo da história, um método, né, que Deus usa ao longo da história, que vai mudar completamente a forma que você enxerga o Brasil, que você lê as escrituras e que você presta atenção nesses detalhes missionários. E eu falo para você que a maioria dos cristãos não sabe disso que eu estou falando e não pensa nisso, porque missões realmente é um assunto esquecido dentro da igreja. Parece que todo mundo lembra, mas mais ou menos isso. Então, como eu disse para vocês, 34 mil brasileiros vivendo fora do Brasil. E o que chama a minha atenção e o que me pega assim é que toda vez que eu penso nesse número, além de ser impressionante esse número, a minha cabeça só faz uma pergunta. Por que o Brasil? O Brasil é uma nação rica, formada por uma das mais ricas e complexas confluências humanas da história. Vocês sabem, o Brasil recebeu portugueses com DNA cultural de fé cristã, nós recebemos africanos no Brasil, um monte de africanos, os povos originários já estavam aqui no Brasil com a sua própria fé, então o Brasil sempre teve esse mix cultural e de fé, eu digo. E eu, Aidan, particularmente acredito que essa mistura, essa formação singular que o Brasil teve, nos ensinou muito e deu para o povo brasileiro a capacidade de se adaptar, principalmente se adaptar a culturas, a lugares, a comidas. Eu acredito que poucas pessoas no mundo têm a capacidade do brasileiro de se adaptar, porque eu não vi isso em lugar nenhum. O brasileiro, literalmente, você está na África, ele vai parecer lá um africano quando eu estive morando lá. Você vai para a Europa, o brasileiro se torna um europeu. Você vai para os Estados Unidos, tem brasileiro que até fala igual americano, já pensa igual americano, o Brasil se adapta muito rápido. Um missionário brasileiro, ele vai para um lugar num contexto completamente diferente do dele e ele consegue se adaptar. Ele consegue sofrer junto com a cultura, ele consegue se fazer entender, mesmo sem falar o idioma às vezes, né? Eu mesmo, quando eu comecei a evangelizar, eu não falava inglês e eu lembro que as 3 primeiras palavras que eu sabia era Jesus loves you, hell, né? E aí eu lembro que eu evangelizei dessa forma e quis falar, quis conversar e a galera ouvindo, né, também contei com muita generosidade das pessoas que me ouviam. Eu acredito sinceramente que Deus não escolheu o Brasil apesar de quem nós somos, mas Ele escolheu o Brasil por quem nós somos, né? Pelo que o Brasil é, o que o Brasil representa. Estou falando aqui para vocês. São 34 mil missionários e toda a nossa história culminou em uma bênção, né? O brasileiro, ele parece com qualquer coisa. Eu tento explicar o Brasil para os meus amigos que não são brasileiros e eu falo, cara, a gente vai ter uma pessoa que você vai olhar e você vai falar, não, esse cara não é brasileiro, ele é africano, ele é sul-africano, ele é moçambicano, ele é do Zâmbia. A gente vai ter o brasileiro que você vai olhar e falar, esse cara é do Peru. Você vai olhar, às vezes o brasileiro fala, esse cara é da Alemanha. Você vai olhar para o brasileiro e falar, esse cara é do México, igual eu lá nos Estados Unidos, o mexicano. O Brasil é muito interessante, né? Eu queria ler um versículo com vocês, que é muito famoso, inclusive, que é lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que a Bíblia fala assim, mas recebereis poder quando descer o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Toda vez que eu leio esse texto, eu gosto de parar nessa ordem geográfica aqui que a Bíblia traz. Então, em primeiro lugar, você vai ver Jerusalém ali, que é o centro religioso e cultural do mundo judaico daquela época. Depois você vai ver a Judeia, que é uma região imediata. Depois a gente já vai para Samaria, que é um lugar que os judeus evitavam a qualquer custo ir. Inclusive tem uma passagem de Jesus que ele não pode, que ele vai encontrar a mulher samaritana, ele não podia passar ali, que ele poderia morrer mesmo. Os riscos eram reais para o judeu. Inclusive porque os judeus ortodoxos consideravam
os samaritanos impuros. Samaria, quem estava lá era impuro. E depois disso a gente vê os confins da terra. Eu gosto muito de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, que Paulo está escrevendo para a igreja dos Coríntios. Ele fala assim: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são alguma coisa. Eu não acho aqui que Paulo está descrevendo alguém ou alguma coisa. Eu acho só que ele está relatando a metodologia de Deus ao longo da história de como Deus usa as pessoas. Isaías 43, por exemplo, 19, a Bíblia fala: olha, você não consegue perceber que eu estou fazendo coisas novas? E ali o profeta Isaías realmente está falando sobre um povo que ficava olhando para trás, que ficava contando vantagem do que tinha feito, dos seus grandes feitos do passado. Mas eles não estavam conseguindo enxergar aquilo que Deus estava fazendo na frente deles naquele momento específico. E o mesmo, meus amigos, acontece com muito cristão brasileiro nessa situação missionária atual. A gente fica olhando para a Europa, para os Estados Unidos, para os movimentos, a gente lê livros sobre Rua Azul, etc, etc, etc. Mas poucas pessoas estão falando e percebendo o que Deus está fazendo em relação aqui nesse momento agora. Eu mesmo já estive em 22 países, eu preguei o evangelho basicamente no Brasil inteiro. Eu só não fui para a região do Nordeste, não é culpa minha, porque realmente nunca recebi convite para ir para lá. E geralmente as pessoas me convidavam mais para ir para o Sul. Então eu fui muito para o Sul, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo aqui, depois foi Minas, foi, sei lá, cara, Rio de Janeiro, o Brasil é muito lindo, né? Eu tive a oportunidade de pregar o evangelho nesses lugares. E aí, meus amigos, viajando por vários contextos, né, tanto de país quanto de estados dentro do Brasil, eu posso te afirmar uma coisa do fundo do meu coração: o campo missionário, ele não tá nem aí para a estrutura, ele não vai respeitar estruturas. O campo missionário, ele quer disponibilidade, ele respeita disponibilidade, tanto de igrejas, quanto de pastores de enviar, quanto de missionários para irem. Eu encontrei missionário brasileiro aonde vocês nem imaginam que existiriam missionários brasileiros. Eu encontrei missionário brasileiro em Bishkek, por exemplo, que é no Quirguistão. Eu encontrei, tinha lá uma confraternização de missionários e tinha um missionário brasileiro lá. Tinha missionário brasileiro em Tashkent, tinha missionário brasileiro em países que a gente não fala aqui muito no Brasil. E conversando com essa galera, eu percebi que a característica que abriu as portas para ele, ou que abre porta para essas pessoas, era a mesma característica para todo mundo. Era a capacidade de se fazer próximo, sentar no chão se fosse preciso, comer qualquer comida, de ter comunhão ali, de rir junto, antes de querer pregar alguma coisa. Então essa capacidade de se adaptar culturalmente foi muito importante. E eu tô disposto, sabe, eu tô disposto a treinar pessoas aqui, a falar sobre isso, trazer nova perspectiva. Eu ia até te pedir, inclusive, para você lembrar você de se inscrever no canal, porque eu vou contar toda essa jornada aqui da minha vida e eu também quero ajudar vocês a como achar esses caminhos para ir evangelizar, fazer missões e viver daquilo que o Senhor te chamou para viver. Lá no começo do vídeo eu falei que eu ia falar algo para vocês que ia mudar a forma como vocês leem a Bíblia, né? Então eu quero trazer para vocês uma passagem que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, que diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa que Deus fez para Abraão. A Bíblia não está falando de família poderosa, família rica, família que tem dinheiro. A Bíblia está falando que todas as famílias da terra serão benditas. E olhando para isso, eu percebo que o critério para Deus abençoar alguém não é um poder geopolítico, mas é uma fé obediente, é uma fé que obedece, assim como Abraão. Abraão saiu de Ur lá sem saber para onde que ele ia, o que estava acontecendo com a vida dele. Os missionários lá, os discípulos de Jesus primeiro saíram de Jerusalém para ver o que era confim da terra, para tentar achar algum lugar, mas foram. Muitos missionários brasileiros que saíram daqui também, que estão sem garantia de sucesso nesse país que eles estão servindo, que a gente nem sabe o que vai acontecer com a vida deles. Nem eles. E aí, vendo toda essa história aqui que está rolando no mundo, eu percebo o seguinte, que Deus, ele está esperando pessoas que vão responder sem ter garantia de resposta, sem saber o que vai acontecer, mas nem com todas as clarezas no mundo, mas vai, porque tem que obedecer a palavra de Deus, tem que obedecer o ir de fazer discípulos, ir pelo mundo todo. Aí você pode me perguntar, não, então por que tem pessoas que vão e pessoas que não vão? Porque algumas são chamadas? Não, é porque alguns têm disposição e outros não. É simples. Porque a ordem tá lá, você tem que obedecer. É para todo cristão. Então, eu já desenhei aqui para vocês, já mostrei que o Brasil foi escolhido por Deus, falei um pouquinho sobre missões, etc. Mas a pergunta que sobra nesse vídeo é: o que você vai fazer com a sua história, né? O que você vai fazer? Você vai se perder nessa corrida louca por dinheiro, trabalho, empreendedorismo, etc., ou você vai lembrar que existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo? Por mais que tem mais de 34 mil brasileiros fora do Brasil, tem muitos lugares que nunca ouviram falar de Jesus, principalmente no Brasil. Se não me engano, a última vez que eu vi a pesquisa, eram mais de 288 tribos no Brasil que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Manda aí nos comentários o que te impede hoje de sair do Brasil, se você já pensou em fazer missões, se você tem esse chamado, eu queria te ouvir, o que Deus já falou com você, e queria responder você no comentário, a gente vai poder bater um papo.